Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Energias Renováveis. Meu nome é João Areis e eu vou estar acompanhando aqui vocês nessa nossa aula de hoje. Bom, nós estamos falando a respeito das energias renováveis. Na aula anterior nós falamos a respeito do conceito, né, da energia solar, o aproveitamento da radiação solar, as suas questões, né, envolvidas, questão de posicionamento, como fazer um melhor aproveitamento. Falamos também a respeito da energia solar térmica e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da energia solar fotovoltaica. Bom, turma, a energia solar fotovoltaica ela é uma forma de aproveitamento de energia solar, né? O aproveitamento ele se dá de uma forma muito simples, né? No caso, a partir da propriedade intrínseca do material, né? Que é um material semicondutor, o fóton, né? Que é a quantidade de energia contida ali na radiação eletromagnética, quando ela se choca contra um material semicondutor, ela vai produzir a liberação de elétrons, tá? Ali na banda de passagem, de forma que esses elétrons vão sendo liberados para a banda de conjunção, de junção, tá? De condução. E aí, no caso da junção, né, devido a esse trânsito de elétron livre no lado N, né, e no lado P, nós vamos ver um pouco mais adiante, né, que é uma junção do tipo PN ou NP, vai ocorrer então um acúmulo de elétrons no lado P, tá? Que aí esse conjunto vai passar a ser mais negativo, e uma redução de elétrons do lado N, né, que vai se tornar um pouco mais positivo, tá? E aí dessa forma, essa nossa célula fotovoltaica ela vai produzir um diferencial de potencial, né, uma tensão elétrica, e consequentemente esses elétrons eles vão tender a circular através do circuito, produzindo uma corrente elétrica. Os semicondutores mais utilizados, mais fabricados, né, e comercializados são aqueles formados por silício cristalino, né, ou silício monocristalino. Existem também células fotovoltaicas fabricadas por silício amorfo, hidrogenado, e células com outros tipos de materiais, tá? Só que esses são um pouco mais escassos e muitas vezes bastante tóxicos, tá? Por isso nem sempre eles são muito utilizados. Então tá aqui, né, o esqueminha da nossa célula solar, tá? Nossa célula fotovoltaica. Então você tem aqui o material tipo P, você tem do lado de cá um material tipo N. Dentro desse material você vai fazer uma dopagem desse material com um átomo de um outro elemento qualquer para favorecer a liberação de elétrons e de prótons, tá? E aqui você tem o que nós chamamos de zona de depleção, tá? Então, à medida que você vai ter o fóton se chocando ali, você vai começar a ter uma liberação de elétrons, tá? Então, você vai ter aqui excesso de elétrons no material tipo N, excesso de prótons no material tipo P, e aí você vai começar a ter uma liberação desses elétrons, tá? E desse material. Aqui está a dopagem que eu mencionei para vocês, então você pega uma estrutura cristalina de silício e aí você retira um átomo de silício e insere um de fósforo, que aí você vai inserir ali um material para desbalancear e consequentemente para favorecer a liberação de elétron. A mesma coisa aqui no caso da dopagem do material tipo P, só que aí você vai usar um átomo de boro, tá? E aí dessa forma você vai produzir a polarização, tá? As células, né, elas são lâminas cristalinas, né, então são lâminas extremamente finas, né, um tamanho, ela pode ser fabricada em diferentes tamanhos, tem células de diferentes tamanhos, diferentes espessuras. Geralmente utiliza-se um formato retangular ou quadrado, né, tem um formato padrão de 10 por 10 ou de 15 por 15. A espessura é extremamente fina, né, em torno de 300 a 400 micrômetros, tá?
E a eficiência da célula fotovoltaica ela é muito baixa. Infelizmente, né, vai oscilar ali da ordem de 10%, 12%, podendo chegar até 33%, 35%. Uma outra tecnologia que tem sido muito trabalhada para as células fotovoltaicas são os filmes finos, tá? Que aí nesse caso, esse tipo de célula ela tem uma construção um pouco diferente, tá? Aqui eu acabei me esquecendo de inserir a imagem da célula fotovoltaica, mas se vocês digitarem na internet, vocês vão conseguir encontrar esse tipo de célula, tá? No material escrito do PowerPoint da aula, nesse material sim está lá exposto para vocês os tipos de células fotovoltaicas, ok? Bom, pessoal, então, uma vez que nós falamos em célula fotovoltaica, geralmente a célula ela vai produzir um diferencial de potencial, uma tensão elétrica muito baixa e uma corrente muito baixa, tá? Nós vamos ver na sequência aqui quais são as características dessa tensão e dessa corrente fornecida por essa célula, ok? Então, as principais condições aqui, características fornecidas, são a corrente de curto-circuito, que é esta corrente aqui, tá? Na condição em que a célula está operando na corrente máxima. Nós temos a condição de circuito aberto, que é a tensão quando você não tem corrente na célula. E aí você vai ter o ponto de operação, tá? Que seria mais ou menos nessa região aqui, que é fora da corrente de curto-circuito e fora da tensão de curto-circuito. E aí, nesse ponto de operação, que a gente chama de tensão de operação e corrente de operação, o produto delas vai te dar a potência operativa da sua célula fotovoltaica, tá? Então, é justamente esta potência que vai te indicar ali o que os fabricantes de células fotovoltaicas e painéis indicam como sendo a potência em quilowatt de pico, né? Que é a potência máxima que aquela célula consegue entregar. Então, a potência máxima ela é sempre obtida na condição de máxima corrente e máxima tensão fora da região de curto-circuito e fora da região de tensão de circuito aberto, ok? As células fotovoltaicas elas podem ser associadas. E por que elas são associadas? Porque a corrente liberada por uma única célula fotovoltaica e a tensão liberada por uma única célula fotovoltaica é muito baixa, tá? Então você está falando ali de corrente da ordem ali de poucos amperes ou alguns miliamperes apenas. Você está falando de uma tensão ali de poucos volts ou às vezes poucos milivolts, tá? E aí a solução para contornar esse problema é começar a associar células fotovoltaicas em série e paralelo, tá? Qual que é o objetivo de fazer associação paralela de células fotovoltaicas? Você aumentar a corrente do seu conjunto. Então, por exemplo, se uma célula fotovoltaica produzir 3 amperes, isso aqui é um caso hipotético. Se você associar duas células em paralelo, você consegue entregar 6 amperes no seu painel fotovoltaico e assim por diante. Então, aí vai fazendo associações de células em paralelo ou associação de célula em série. No caso série, é o oposto, tá? Quando você associa a célula em série, você está querendo aumentar a tensão. E aí, qual é a preocupação de você aumentar a tensão? Porque seja para o consumo em um sistema off-grid, seja para o consumo em um sistema on-grid, conectado à rede elétrica, ou off-grid, conectado a um conjunto de baterias, você precisa ter um nível de tensão mínimo para a operação do seu sistema, tá? Então, se for um conjunto de baterias, por exemplo, você pode trabalhar com baterias de 12 ou 24 volts. Então, você vai precisar associar células em paralelo para aumentar esse nível de tensão dessa bateria. Se for um inversor fotovoltaico, esse nível de tensão é maior ainda. Você vai trabalhar ali com níveis de tensão na ordem acima de 100 volts, 100, 120, 150, 200 volts. Cada inversor de frequência ele tem ali uma tensão mínima que ele
precisa para a sua operação. Então, no final das contas, quando você faz associação em série, você está mantendo a corrente constante e aí você está o quê? Aumentando a tensão. Então, duas células conectadas em paralelo, vamos supor que seja uma célula que produza 20 volts, duas em paralelo vai te entregar 40 volts. Então, se você tiver uma associação de 4 células, sendo duas em paralelo, duas em série, você vai conseguir entregar 6 amperes e 40 volts. Né? Então, esse aqui é só um exemplo hipotético para vocês compreenderem essa questão. Então, uma questão importante é a forma de associação, e aí esse conjunto de células associadas vai formar o que a gente chama de painel fotovoltaico. Outro fator importante que a gente precisa levar em consideração é com relação à forma como os sistemas fotovoltaicos devem ser conectados à rede. Tá? Então, baseado nisso, nós vamos ter dois tipos de sistemas fotovoltaicos. São os sistemas isolados ou não conectados à rede e os sistemas on-grid, né, ou conectados à rede. Qual que é o objetivo do sistema não conectado à rede? É aquele sistema onde você não tem energia na forma convencional. Então, vamos supor uma pequena propriedade, uma fazenda, onde você não tem acesso à rede elétrica rural, ou também você não tem lá um sistema gerador com diesel, né, ou outro combustível. Então, neste caso, você vai ter um sistema do tipo off-grid, né, não conectado à rede, e por esse motivo você vai precisar ter, além dos painéis fotovoltaicos, um sistema para armazenamento da energia que é produzida. Tá? E aí a gente vai ver um pouquinho aqui na sequência como é que esse nosso sistema ele vai ser configurado e como ele pode ser montado. Tá? Então, neste caso aqui, o sistema vai ser montado pelo painel fotovoltaico, através de um controlador de carga, que é quem vai controlar o carregamento da bateria e a quantidade de carga que vai para a carga que é alimentada, tá? E um conjunto de baterias, tá bom? Se você for consumir a energia em corrente contínua, basta isso. Se você for consumir em corrente alternada, você ainda vai inserir também a presença de um inversor de frequência, tá? Para fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Então tá aqui o nosso sistema, formado pela placa fotovoltaica, controlador de carga, banco de baterias, e aí se você for consumir em corrente contínua, a carga já ficaria aqui. Se você for consumir em corrente alternada, você ainda conecta um inversor de frequência para converter corrente contínua para corrente alternada. E aí depois disso você vai conectar seus equipamentos normalmente, tá? Já os sistemas conectados à rede são aqueles sistemas onde você está querendo instalar o seu sistema fotovoltaico não para produzir energia para o seu suprimento, mas sim para abater a sua conta de energia. Então, esse tipo de sistema ele funciona da seguinte forma: quando você não tem radiação solar suficiente, seja por estar um dia nublado ou seja no período noturno, você é alimentado pela sua rede elétrica convencional, pela Enel, no caso. Se você está durante o dia e você tem radiação suficiente, o seu sistema fotovoltaico ele passa a produzir a energia que você está precisando. E muitas vezes ele produz até mais do que aquilo que você usa. Nesse caso, o que vai acontecer? O excesso de energia, aquilo que você não conseguiu consumir, ele vai voltar para a rede elétrica. E aí, ao voltar para a rede elétrica, ele faz o seu medidor de energia girar ao contrário. Então, é como se você estivesse produzindo energia para a rede elétrica. E aí, a concessionária de energia, né, no caso a Enel, ao final do mês ela vai apurar quanto você produziu de energia, quanto você gastou. Se você tiver usado mais energia da rede do que o fotovoltaico, você, no caso, vai apenas abater. Vamos supor que você tenha lá uma fonte, né, uma conta de R$ 400 a ser paga. Talvez você
consiga abater R$ 300 e aí você vai pagar só a diferença, só os R$ 100, tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando você produz mais do que aquilo que você precisava. Nesse caso, aquele excesso de energia que você produziu vai ficar como uma espécie de poupança. Vai ficar lá uma quantidade de quilowatt-horas na sua poupança. E isso vai ficar por um período de até 60 meses. Então fica aquele excedente lá. Se no mês seguinte você não produziu energia fotovoltaica, aí eles vão tirar ali daquela sua poupança para computar a sua conta de energia. Entendido? Então o nosso sistema vai funcionar dessa forma aqui, tá? Então tem uma placa fotovoltaica, tem um inversor de frequência já. Percebam que nesse caso não tem necessidade de controlador de carga, porque você não tem o papel da bateria. Se você não tiver o fotovoltaico, você usa a própria energia produzida pela rede, tá? Você vai ter ali os seus equipamentos e aí o excedente de carga ele vai fluir através do medidor e vai voltar para a rede elétrica e aí o seu vizinho, por exemplo, ele vai poder usar aquela energia que você está produzindo em excesso, tá? É importante ressaltar que esse medidor ele não é um medidor convencional, ele tem que ser um medidor bidirecional, tá? Então, sempre que você faz a instalação de um sistema fotovoltaico, você dá a entrada lá no pedido, lá na Enel, quando a Enel for fazer a sua liberação daquela instalação, ela vai trocar o seu medidor, para que o seu medidor seja capaz de manter essa medição nas duas direções. Seja o fluxo de energia vindo da rede para a sua unidade consumidora, seja saindo da sua unidade consumidora, o seu excesso de energia produzido pelo fotovoltaico e voltando para a rede, tá? Vale lembrar também, pessoal, que esse sistema fotovoltaico que nós temos aqui no nosso país é o sistema que a gente chama de sistema de compensação, tá? É o sistema net metering, tá? Por que tem esse nome? É um sistema de medição. Você faz um balanço de medição entre o que vem da rede e o que vai para a rede. E aí aquele excedente ou fica na sua poupança, na forma de compensação, ou vai abater na sua conta de energia, tá? Existe uma outra forma de tarifação que é o que a gente chama de feed-in, tá? Feed-in. Esse aí é o sistema em que o produtor de energia, ele de fato ele recebe pelo quilowatt-hora de energia que voltou para a rede, tá? Só que essa forma de tarifação ela não existe no nosso país. Nosso país adotou a net metering. O feed-in existe em outros países, países de primeiro mundo, igual a Alemanha, Grã-Bretanha, né? Lá eles pagam o cliente, né, que produz energia fotovoltaica. Inclusive tem alguns países que têm até diferenciação de horário. Dependendo do horário que você gera a energia, você recebe um abono, você recebe um pagamento a mais ou a menos. Aqui no Brasil, então, nós temos somente a net metering, mas para tentar contribuir para a difusão da tecnologia, aqui no Brasil eles também concederam algumas isenções fiscais de alguns impostos da cadeia de produção fotovoltaica. Então, por exemplo, IOF, ICMS e por aí vai, vários estados têm isenção desse tipo de imposto, tá? Então aí, né, aquela energia que você produz, teoricamente não cobra essa tarifação. Uma outra questão também é a própria tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o que a gente chama de TUSD. Toda a energia elétrica comercializada pela Enel, você paga um percentual, né, do valor da sua conta de energia, é cobrado na forma dessa tarifa. Essa tarifa é como se fosse um pedágio para você utilizar uma estrada. Então é o aluguel para você estar usando a energia ali que está chegando na sua casa e está passando pelos condutores da Enel. Tá? No Brasil atualmente,
quando você produz a energia fotovoltaica e devolve para a rede, essa tarifa não é cobrada de você. Porém, está tendo uma reformulação, né, da energia fotovoltaica e do sistema de tarifação do país, e aí eles estão querendo introduzir essa cobrança. Qual que vai ser os impactos disso? No tempo de retorno do seu sistema fotovoltaico. Né? Se você teria um retorno ali, um tempo de retorno em torno de 4, 5 anos, provavelmente esse tempo de retorno seu ele vai passar a ser um pouquinho mais longo. Tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!